Ele não era o único descendente de Abraão nem o único filho de Jacó, mas a graça de Deus o destacou. Havia algo notável nesse descendente específico de Jacó, que o fez se destacar e se tornar memorável. Até seus irmãos perceberam a graça única sobre ele, resultando em uma intensa inveja que quase resultou em assassinato. Conforme Gênesis, Jacó vivia na terra onde seu pai Isaque fora estrangeiro. José, com seus 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos. Seu pai o favorecia, intensificando o ódio dos irmãos. Os sonhos de José alimentaram ainda mais a animosidade deles. Por favor, preste atenção sobre os detalhes deste sonho que tive. No sonho, meus irmãos e eu estávamos amarrando feixes de espigas no campo. De repente, meu feixe ficou em pé enquanto os feixes de vocês o cercavam e se curvavam em respeito. Quando compartilhei esse sonho com meus irmãos, eles reagiram com ódio aumentado devido às suas implicações de que eu reinaria sobre eles. Sem se abalar, tive outro sonho em que 11 estrelas, o sol e a lua, se curvavam diante de mim. Até meu pai, inicialmente cético, questionou se o sonho significava que ele, juntamente com minha mãe e irmãos, se curvariam diante de mim. A Bíblia não explica explicitamente por que Deus escolheu José para elevar sua família em Goshen, mas fica claro que José era um homem disposto, temente a Deus, escolhido pela graça. Ele possuía força interior e um compromisso de agradar a Deus, nunca dando por garantido o favor divino. José assegurou que a graça concedida a ele não fosse em vão, resistindo à tentação e permanecendo fiel com os seus princípios. O texto discute o conceito de buscar a própria salvação com temor e tremor, enfatizando o papel do poder de Deus atuando nos indivíduos. Ele aconselha contra murmurar ou discutir, incentivando uma conduta imaculada e pura, brilhando como estrelas em uma geração corrompida. O autor destaca a importância de se apegar firmemente à palavra da vida para evitar trabalhar em vão. A narrativa então se volta para a história de José em Gênesis, onde Potifar confia tudo com seus cuidados de José. Apesar de sua aparência atraente, José rejeita as investidas da esposa de Potifar, optando por manter sua integridade. O texto enfatiza a ideia de que, embora Deus possa conceder graça, os indivíduos devem ativamente protegê-la e valorizá-la, não desperdiçando ou tratando-a levianamente. Neste texto, José, responsável pelos assuntos de seu senhor, rejeita firmemente as investidas da esposa de seu senhor, reconhecendo a gravidade do ato como um grande mal e um pecado contra Deus e seu senhor. Apesar de tentativas persistentes, José permanece firme, recusando-se a comprometer sua integridade. Em um dia em que não há mais ninguém em casa, ela agarra sua túnica exterior. Mas José escapa deixando a túnica para trás. A narrativa então passa para as consequências dessa recusa. O senhor de José, ao ouvir as falsas acusações de sua esposa, fica enfurecido e lança José na prisão. No entanto, o texto enfatiza que mesmo na prisão o Senhor está com José, mostrando-lhe bondade e concedendo-lhe favor com seus olhos do carcereiro. José é colocado no comando dos outros prisioneiros, destacando a contínua presença da graça de Deus em sua vida. Este texto aborda a história de José, destacando que o sucesso em todas as suas atividades ocorreu porque ele estava sob os cuidados de Deus. Em 2 ocasiões, a Escritura ressalta a presença divina na vida de José, atribuindo isso à graça de Deus em ação. Isso está em sintonia com o ensinamento encontrado em Zacarias, onde a contínua provisão de óleo simboliza a palavra do Senhor, enfatizando que o êxito não é resultado da força ou poder humano, mas do Espírito do Senhor. No período em que José estava na prisão, a graça de Deus fez com que ele ganhasse favor com os olhos dos responsáveis pelo cárcere, e ele recebeu o dom de interpretar sonhos, mesmo sem tê-lo buscado ativamente. Notavelmente, José valorizou esse dom, não o menosprezando. O texto também menciona um incidente subsequente envolvendo o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que haviam desagradado ao faraó. Ambos tiveram sonhos na mesma noite, enquanto estavam detidos na prisão com José. Neste texto, cada homem tem um sonho significativo, e cada sonho traz sua própria interpretação pessoal. Quando José percebe que eles estão tristes e deprimidos de manhã, ele questiona os oficiais de Faraó que estão na prisão com ele sobre o motivo de estarem tão desanimados. Eles explicam que cada um teve sonhos distintos e não há ninguém para interpretá-los.
José, reconhecendo que as interpretações pertencem a Deus, pede para ouvir os sonhos deles. O chefe dos copeiros compartilha seu sonho com José, descrevendo uma videira com 3 ramos, flores e cachos de uvas que se desenvolvem rapidamente. José interpreta o sonho, indicando que em 3 dias, Faraó restaurará o copeiro à sua posição anterior. Ele pede ao copeiro que, quando for restaurado, se lembre dele e o mencione a Faraó, buscando ser libertado dessa prisão injusta, da qual foi tirado à força. Neste relato, o narrador expressa sua inocência, afirmando que mesmo na terra dos hebreus, ele não fez nada que justificasse sua prisão por força ilegal. Quando o padeiro-chefe percebe que a interpretação positiva do sonho de José, ele compartilha seu próprio sonho. Ele descreve 3 cestos de pães em sua cabeça, com aves de rapina comendo os alimentos do cesto mais alto. José interpreta que isso significa que em 3 dias, Faraó o enforcará, e ele não terá um enterro adequado, pois as aves comerão sua carne. No 3º dia, que coincidiu com o aniversário de Faraó, o Faraó liberta os 2 homens da prisão. Ele restaura o copeiro-chefe ao seu cargo, mas enforca o padeiro-chefe, exatamente como José havia previsto. O texto conclui enfatizando que toda dádiva piedosa provém de Deus, citando Tiago. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O texto fala sobre a transformação que ocorre pela perfeição e imutabilidade de Deus. Através da graça divina e do dom concedido em nossas vidas, podemos continuar progredindo e ser uma bênção para os outros na terra, levando-o a ser apresentado a Faraó e capacitando-o a interpretar os sonhos do Faraó. Finalmente, devido ao seu dom, à graça divina e à sua habilidade na interpretação de sonhos, José foi elevado à posição de primeiro-ministro do Egito. O relato de Gênesis descreve o sonho de Faraó, no qual 7 vacas saudáveis e 7 espigas cheias são devoradas por 7 vacas feias e 7 espigas secas. A perturbação de Faraó leva à convocação de magos e sábios do Egito para interpretar o sonho. Faraó compartilhou seus sonhos com seus conselheiros, mas nenhum deles conseguiu interpretá-los. Nesse momento, o copeiro-chefe lembrou a Faraó de um evento passado em que ele e o padeiro-chefe tiveram sonhos na prisão, sendo que um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, interpretou os sonhos de maneira precisa. O copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo, mas o padeiro-chefe foi enforcado. Ao ouvir isso, Faraó convocou imediatamente José da prisão. José se preparou barbeando-se e trocando suas roupas, e apresentou-se diante de Faraó. Faraó então compartilhou seu sonho, no qual estava às margens do Nilo, observando 7 vacas gordas, elegantes e bonitas. No sonho de Faraó, 7 vacas gordas e bonitas surgiram do rio e pastavam no pântano, seguidas por 7 vacas feias e magras que devoraram as vacas gordas sem alterar sua aparência. Em um segundo sonho, 7 espigas cheias e boas cresceram em uma haste, seguidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento leste, que devoraram as espigas boas. Ao contar isso para seus magos e adivinhos, ninguém conseguiu explicar. José interpretou os sonhos, indicando que ambos representavam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Ele aconselhou Faraó a se preparar para os anos difíceis durante o período de fartura, revelando que Deus estava mostrando a Faraó o que estava prestes a acontecer. A fome e a destruição varrerão a terra, fazendo com que a opulência anterior seja esquecida devido à severidade da escassez. O fato de o sonho ter sido repetido 2 vezes a Faraó, de maneiras diferentes, indica que este assunto está completamente determinado e estabelecido por Deus, e ele o cumprirá rapidamente. Agora Faraó deve se preparar procurando um homem perspicaz, claro e sábio para nomeá-lo governador sob o comando de Faraó sobre a terra do Egito. Faraó deve agir nomeando supervisores e oficiais para a terra, e reservando 1/5 da produção total do Egito nos 7 anos de abundância, coletando esse 1/5 como imposto sobre toda a comida nos bons anos que estão por vir. Eles devem armazenar o grão sob a direção e autoridade de Faraó, e proteger a comida em armazéns fortificados nas cidades, a fim de criar uma reserva contra os 7 anos de fome e escassez que ocorrerão no Egito. Isso garantirá que a terra e o povo não sejam devastados durante a fome. O plano foi bem recebido por Faraó e seus servos. Assim Faraó disse a seus servos:
podemos encontrar um homem como este. Faraó reconheceu em José a presença do Espírito Divino de Deus e expressou que, porque Deus havia revelado a José tantas coisas, ninguém era tão discernente, claro e sábio quanto ele. Este entendimento de Faraó, conforme revelado nas Escrituras, destaca que o dom de interpretação que José possuía era resultado do Espírito Santo. A oração subsequente expressa gratidão a Deus pelos dons e graças concedidos, reconhecendo a bondade infalível de Deus para guiar através de momentos desafiadores. A oração conclui com um pedido para que Deus ajude a valorizar continuamente os dons, pois é por meio deles que ele conduzirá a pessoa a níveis mais elevados em seus planos. Agradecemos por você se juntar a nós nessa busca fascinante. Por favor, inscreva-se em nosso canal, é gratuito e assim você não perderá nossos vídeos quando postarmos novos.